Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Me chamo Gustavo Lenhart Steffen e sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Na aula de hoje, então, a gente vai estudar uma vertente da matemática que é bem conhecida, que é a estatística. E dentro dela, nós vamos conversar sobre três assuntos: a média, a moda e a mediana, que são medidas obtidas de conjuntos de dados, que podem ser usadas para representar todo o conjunto. A tendência dessas três medidas é resultar em um valor central. Por essa razão, elas são chamadas de medidas de centralidade. Então, nós vamos falar sobre a mediana, sobre a moda e sobre a média. Vamos começar, então, conversando um pouco sobre a moda. O que vem a ser a moda? Ela é o valor mais frequente, ou seja, é o valor que mais aparece em determinada amostra de um grupo. Vamos fazer um exemplo. A gente tem um time de futebol e a gente quer saber qual é a moda da amostra de alturas representadas pela imagem desses jogadores. Então, abaixo de cada jogador, a gente tem a altura deles. E a gente vai descobrir a moda vendo qual é o valor mais frequente nessa amostra. Por exemplo, a gente consegue ver 1,65, 1,63, 1,66, e a gente logo percebe que o 1,66 é o valor que mais aparece, 5 vezes, ou seja, ele é a moda dessa amostra, por ser o valor mais frequente. Uma observação importante é que algumas amostras podem ter mais de uma moda, ou seja, mais de um valor que aparece mais vezes. Por exemplo, se a gente tivesse mais algum valor que aparecesse 5 vezes, nós teríamos uma amostra bimodal, porque ela teria duas modas. Se tivesse três, seria trimodal, e assim segue adiante. Vamos falar agora um pouco de mediana. Mas o que vem a ser a mediana? A mediana se refere ao valor central de uma amostra organizada. Preste atenção ao fato da amostra organizada, ou seja, o primeiro passo para a gente determinar a nossa mediana é organizar a amostra, e pode ser de forma crescente ou decrescente. Tanto, e a mediana vai ser o valor central da nossa amostra organizada. E existem dois métodos de encontrar a mediana, dependendo do número de elementos de cada amostra. Se a nossa amostra contiver um número ímpar de elementos, não há necessidade de calcular a mediana, porque ela é apenas o valor central. Porém, se a nossa amostra tiver um número par de elementos, nós temos que calcular a mediana, e a gente faz isso através da média aritmética dos dois valores centrais. Vamos ver isso agora por meio de exemplos. Vamos supor, então, que a gente tem a nossa amostra A1, que contém os números 5, 6, 4, 7 e 9. A gente já consegue perceber que essa amostra não está organizada. Então, o primeiro passo é organizar essa amostra. Vamos fazer isto de forma crescente. Então, ela vai ficar 4, 5, 6, 7 e 9. E qual que é o valor central dessa amostra? Como a gente tem 5 elementos, o valor central, neste caso, vai ser o terceiro elemento, que neste caso é 6. Portanto, 6 é a nossa mediana. Agora, a gente tem a amostra A2, que contém os seguintes números: 6, 4, 8 e 9. Novamente, essa amostra não está organizada, então vamos organizá-la. Porém, dessa vez, vamos fazer de uma forma decrescente. Então, nós teremos 9, 8, 6 e 4. Para calcular a mediana agora, a gente tem que se atentar ao fato de que essa amostra tem um número par de elementos. Então, nós temos que fazer a média aritmética entre os dois valores centrais, que neste caso são 8 e 6. Então, vamos fazer a média aritmética deles para encontrar a mediana. Então, a gente soma o 6 com o 8 e divide por 2. Logo, a nossa média será 7. E 7, neste caso, será a mediana dessa amostra. Por último, então, vamos tratar sobre a média, que é uma medida de centralidade. Ela mescla de maneira uniforme
os maiores e menores valores da nossa amostra. E existem três principais tipos que nós vamos estudar, que são a média aritmética, a média ponderada e a média geométrica. Vamos ver agora cada uma delas. Bom, pessoal, então agora vamos ver sobre o conceito de média aritmética. Primeiramente, o símbolo da média aritmética é um X com uma barra em cima. E a mesma é definida como sendo o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. Vamos ver agora a forma algébrica. A forma algébrica é definida como sendo x1 mais x2 mais x3 mais x reticências até xn, dividido pelo número de elementos que estão em cima, ou seja, nessa forma algébrica, dividido por n. Vamos ver um exemplo. Na escola de Carlos, a média para ser aprovado é 7. Ou seja, se tirar 7 ou mais, está aprovado. Se tirar menos que 7, está reprovado. Se nas três provas ele tirou, respectivamente, 6, 8 e 9, sendo a nota final a média aritmética dos valores, Carlos será aprovado? Sim ou não? Vamos ver. Primeiro, vamos calcular a média aritmética. Vamos primeiro, então, somar a nota 1 da primeira prova, a nota 2 da segunda prova e a nota 3 da terceira prova, que seria, respectivamente, 6, 8 e 9. E dividir pelo número de provas, ou seja, como foram 3 provas, dividido por 3. Portanto, teremos um cálculo de 23 dividido por 3, e fazendo esse cálculo, teremos uma média aritmética de 7,66. Ou seja, Carlos foi aprovado ou não? Como a média aritmética ficou acima do 7, Carlos foi aprovado, por conta da média ser maior que 7. Bom, pessoal, então agora vamos ver o conceito de média ponderada. A média ponderada é um pouco diferente da média aritmética, e a mesma é representada por um M maiúsculo. Ela é calculada por meio do somatório das multiplicações entre valores e pesos, divididos pelo somatório dos pesos. Na utilização da média simples ou da média aritmética, como vimos anteriormente, a ocorrência dos valores possui a mesma importância. Já no caso da média ponderada, são atribuídos aos valores importâncias totalmente diferentes, e nesse caso vamos nomeá-las pesos. Vamos ver a forma algébrica. No caso, o peso 1 está multiplicado por 1, o peso 2 a informação 2, até o peso n e a informação n, dividido pelo somatório dos pesos. Ou seja, peso 1 mais peso 2 mais peso 3 até o peso n. Vamos ver agora por meio de um exemplo. Pegando o exemplo anterior que utilizamos também na média aritmética. Na escola de Carlos, a média para ser aprovado é 7. Se nas três provas ele tirou, respectivamente, 6, 8 e 9, com o peso das notas sendo, respectivamente, 5, 3 e 2, sendo a média final para ser aprovado, a média ponderada desses valores. Carlos será aprovado ou não? Vamos ver. Primeiramente, vamos calcular a média ponderada das notas de Carlos. Portanto, teremos 5, que é o peso 1, vezes a nota 1, que é 6, mais 3, que é o peso 2, vezes 8, que é a nota 2, mais 2, que é o peso 3, vezes 9, que é a nota 3, dividido pelo somatório dos pesos. 5 mais 3 mais 2. Portanto, teremos um resultado 30 mais 24 mais 18 dividido por 10. Teremos 72 dividido por 10. Portanto, a média ponderada final das notas de Carlos vai dar 7,2. Ou seja, como está acima do valor 7, que é para ser aprovado, Carlos foi aprovado. Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouco sobre a média geométrica, que é representada por um X maiúsculo com uma barra e o X representado em itálico. A média geométrica entre um conjunto de n dados é a raiz enésima da multiplicação entre esses dados. Veja a forma algébrica. É dado por a raiz enésima de x1, x2, x3 até o xn. Reparem bem, o n da enésima raiz tem que ser o mesmo termo do n dos termos multiplicados dentro da raiz. Vamos ver agora um exemplo.
para fixar bem esse conteúdo. Qual é a média geométrica dos seguintes números? 3, 5, 5 e 7. Reparem bem, nós temos 4 elementos. Então, vamos ver. A média geométrica vai ser dada por a raiz quarta de 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Raiz quarta por quê? Porque nós temos 4 elementos. Vamos ter, então, a raiz quarta de 525, que é 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Então, a média geométrica, neste caso, vai ser igual a 4,79 entre esses 4 valores. Bom, pessoal, então agora vamos ver um exemplo para a gente fixar bem o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. O nosso exemplo foi retirado do Banco do Brasil de 2013, da Fundação Carlos Chagas. E o mesmo diz que, nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, a gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, essa gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendidos por essa gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 19, a mediana será. Então, primeiro a gente tem que pegar os dados que o exemplo nos dá. Então, a média aritmética é de 19, nós temos 5 dados, mas apenas 4 valores, e um dos dados é dado uma letra que nós temos que descobrir. Portanto, vamos montar essa equação. Então, a média aritmética, que é 19, é igual a soma dos 4 primeiros dias mais a incógnita que nós queremos saber. Então, 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais n, dividido pelo número de dias, que é igual a 5. Portanto, vamos somar o 19 mais o 15 mais o 17 mais o 21 nessa primeira etapa. Então, teremos 19 igual a 72 mais n dividido por 5. Vamos passar o 5 que está dividido multiplicando, então teremos 95 igual a 72 mais n, e como 72 está somando, nós vamos passá-lo subtraindo. Então, ficará 95 menos 72, que é igual a 23. Então, o nosso quinto elemento que não tínhamos no cabeçalho do exemplo é 23. Então, temos 5 dias, 19, 15, 17, 21 e 23. Opa, mas eles estão na ordem? Não. Então, é muito importante nós colocarmos na ordem. Então, vamos fazer uma ordem crescente nesse exemplo. Teremos 15, 17, 19, 21 e 23. Portanto, qual que é a mediana dessa sequência organizada? Lembrem sempre de organizar. Vemos, então, que temos um valor central por conta de termos um valor ímpar de elementos, por conta de ser 5 elementos. Então, a mediana dessa sequência vai ser o valor 19. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que foi muito importante para o BMEB, para diversas provas, e eu espero vocês na nossa próxima aula de potenciação e radiciação. Até lá!